para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Você identificou aqui quantos paras? 1, 2, 3, 4 vezes ele diz, esse livro foi escrito para. Para quê? Ele diz aqui, primeiro, é para aprender a sabedoria e o ensino. A palavra traduzida aqui por aprender, ou conhecer em algumas traduções, é o verbo dahat em hebraico, que é o mesmo verbo que é traduzido para descrever que um homem teve uma relação sexual com uma mulher. Lembra quando você olha na Bíblia? Eles entraram na tenda e ele conheceu Rebeca. O conhecer não é que ele virou para ela e falou, muito prazer, bom, a gente está aqui junto. Não. A ideia é um conhecimento real, íntimo. Então, o que ele quer que nós conheçamos intimamente e em termos práticos? Ele descreve duas coisas aqui, para aprender a sabedoria e a, dependendo da tradução, inteligência. Em primeiro lugar, ele quer que você aprenda a sabedoria, ou seja, que você tenha familiaridade com a habilidade de se viver. Não é cabedal de conhecimento que está em questão. É a habilidade de viver. Ele quer que você conheça isso intimamente. Não só isso, ele diz aqui, para entender, da sabedoria e o ensino. E a palavra hebraica traduzida por ensino aqui, mussar, significa não somente ensino, mas disciplina. Quantos de vocês têm a experiência de tomar a decisão de voltar a fazer atividade física? E como é difícil insistir naquela disciplina. Ele diz assim, isso aqui é uma habilidade para você, desculpe, esse é um conhecimento íntimo para que você tenha habilidade, tenha o conhecimento marcado pela disciplina. Mas, na segunda frase do versículo 2, ele diz, para entender as palavras de inteligência. E vejam, o verbo aqui, para que ele diz palavras de inteligência, por inteligência aqui vamos entender, é que você tem a capacidade de discernir. Essa é a ideia da inteligência aqui. Você pode encontrar isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte, dá, pois, ao teu povo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna, essa é a palavra, entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? A ideia que ele tem é que você deve aprender de alguma maneira, de forma a que você seja capaz de perceber de uma maneira diferente o que outros não percebem. Eu me lembro anos atrás, conversando com o Paulo, médico, está ali no cantinho. Eu falei, mostrei para o Paulo minha unha da mão. Eu não sei se ele se lembra disso, e ele olhou para a minha unha, passou o dedo, e falou, Fernando, você tem uma inflamação na raiz da unha. Eu falei assim, de onde você tirou isso? Ele mostrou algumas características que a minha unha tem, com a qual eu convivo sempre. Eu não era capaz de enxergar além dessas ranhuras que eu enxergo, mas para ele aquilo era suficiente para ele discernir o que estava acontecendo.
E por causa dessa característica, ele podia dizer qual era o problema que estava acontecendo na unha do meu pé, que tinha sido pisada e machucada, etc. Tem coisas que você precisa aprender a discernir. Você precisa ter um conhecimento que te dê capacidade de entender o que está em questão. Eu sei que tem muita gente que é abusiva com esse tipo de colocação, que diz, eu bato o olho na pessoa, eu já sei. Tem uma pessoa que faz isso muito bem, sabe quem é? É Deus, não é você. Mas, efetivamente, na medida que você conhece uma série de verdades, e com seus valores, com seus enganos, a neurolinguística está aí, que através de gestos, piscadas, levantadas de olho, aquilo é suficiente para quem tem algum conhecimento a discernir algumas coisas. Dentro da sua área profissional, com os conhecimentos que você tem a capacidade de discernir coisas que outros não discernem por causa do conhecimento e experiência que você tem. O livro de Provérbios tem o objetivo de nos dar a capacidade de discernir. De entender aquilo que é verdade